tudo bem? Me chamo Bianca Gomes, sou mestre e agora doutoranda em Educação pela Universidade de Tiradentes. E hoje vou apresentar um trabalho que foi fruto da minha dissertação e é denominado Movimento de Educação de Base em Sergipe, de 1959 a 1970. Foi uma pesquisa bibliográfica em que os principais aportes teóricos utilizados foram Paulo Freire, com a Educação do Oprimido e Educação como Prática para a Liberdade, e Osmar Fávero, que conceituou Cultura e Educação Popular. Ele que foi coordenador do MEB de 1961 a 1966, então explicitou as práticas junto aos conceitos. Então, iniciamos no período de 1959, ano de criação da Rádio Cultura de Sergipe, por Dom José Vicente Távora, arcebispo metropolitano de Aracaju. E a Rádio Cultura foi criada para a transmissão das aulas das escolas radiofônicas. Passamos para 1961, ano de criação do Movimento de Educação de Base, que teve como principal objetivo ampliar as áreas de atuação das escolas radiofônicas. Então, ao invés de ser só em Sergipe, só em pequenos locais do Nordeste, pequenos focos do Nordeste, nós temos toda a área de atuação do Nordeste, parte do Centro-Oeste e Norte do Brasil. Apesar de, nesse período, ser ainda ligado às ideias da Igreja Católica, por ter sido fruto dessa parceria entre igreja e governo federal, o movimento de educação de base já utilizava para a construção das suas aulas o levantamento do universo vocabulário dos alunos, em que responsáveis pelo MEB, trabalhadores do MEB, iam nas comunidades em que as escolas seriam abertas para poder fazer o levantamento de expressões, palavras, tudo que era utilizado pela população local para poder montar o material e as aulas com base no que era dito por eles e o que já era conhecido pela comunidade. Então, consideramos o ápice do movimento 1963, porque foi nesse período que muda os objetivos. A gente sai dessa conexão com a Igreja Católica, em que era necessário alfabetizar quem era aluno, para poder politizar quem era aluno. Um dos principais objetivos se tornou esse, politizar os alunos. Não só alfabetizá-los, mas politizá-los, para que eles pudessem lutar por sua liberdade e perceber que eram capazes de gerar mudanças, não só na sociedade em que eles estavam ali, mas a âmbito nacional também. É nesse período que a gente tem uma utilização ainda mais forte da cultura e educação popular, e também é esse período que marca a mudança do MEB dos outros movimentos de alfabetização anteriores a eles, porque a educação do movimento de educação de base, das aulas deles, era feita com os alunos, para os alunos e dos alunos. Se os alunos vissem que não estava dando certo, e se também os monitores vissem que não estavam funcionando para aquela comunidade, as aulas seriam alteradas. Se desse certo, ótimo. Se não desse, mudava, sem problema algum. Então, em 1963, a gente tem um número de 13.086 pessoas alfabetizadas somente em Sergipe pelo MEB. Aí, com o golpe de 1964, a gente já começa a ter um declínio nos números também. Só que o declínio, por si só, começa a acontecer a partir de 1966, porque o movimento de educação de base passa a ser considerado subversivo pela ditadura militar. Então, a gente tem uma desestruturação organizacional, ou seja, pessoas, alunos, professores, monitores que estavam envolvidos no MEB começam a sofrer perseguições e os que não sofriam passaram a ter medo de sofrer perseguições, então preferiram sair. E aí começamos a ter problemas financeiros, não tinham dinheiro suficiente para comprar os materiais básicos como os cadernos, lápis e borrachas para continuar as aulas, e o fechamento dos maiores sistemas radiofônicos, como o de Pernambuco e da Bahia. E aí, para continuar alfabetizando, foi necessário a mudança dos objetivos. Então, a gente retoma a conexão com a Igreja Católica e o objetivo passa novamente a ser educar e evangelizar os alunos. Com 1970 chegando, a gente tem a morte de Dom Távora nesse período. Então, o movimento de educação de base não para de alfabetizar. Tem uma diminuição significativa de números de alunos, voluntários e professores, mas passa a oferecer também assessoria ao Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL, e ao projeto Minerva via Rádio. Então, nesse trabalho, podemos concluir de que o MEB foi, sim, importante para a disseminação da cultura popular num período de estabilidade política
E foi possível ampliar a base eleitoral brasileira, já que nos anos de 1960, quem não era alfabetizado não poderia votar, não poderia exercer o direito básico dos cidadãos brasileiros. O MEB também foi responsável por fazer milhares de adultos brasileiros perceberem que eram possíveis, sim, de gerar mudança nas comunidades, não só nas comunidades, como dito, mas também na sociedade em que estavam localizados, no Brasil. Além de que é por meio do movimento da educação de base que a gente tem um marco na história da educação, não só brasileira, mas sergipana também, porque foi a utilização do rádio como meio de transmissão das aulas. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Bem, tudo bem? Me